A conquista de Aegon. Os mestres da cidadela que registram as histórias de Westeros usaram a conquista de Aegon como marco de toque ao longo dos últimos 300 anos. As datas de nascimentos, mortes, batalhas e outras ocasiões são classificadas ora como DC, depois da conquista, ora como AC, antes da conquista. Eruditos genuínos sabem que essa datação está longe de ser precisa. A conquista dos 7 reinos por Aegon Targaryen não ocorreu em um único dia. Passaram-se mais de 2 anos entre o desembarque de Aegon e sua coroação em Vila Velha, e mesmo nesse momento a conquista continuava incompleta, visto que Dorne permaneceu insubmissa. Tentativas esporádicas de trazer os dorneses ao domínio persistiram durante todo o reinado de Aegon e por boa parte do reinado de seus filhos, de modo que é impossível determinar uma data exata para o fim das guerras da conquista. Até mesmo a data de início é alvo de equívocos. Muitos presumem erroneamente que o reinado de Aegon I Targaryen começou no dia em que ele desembarcou na foz da torrente da Água Negra, sob as 3 colinas que viriam a se tornar a cidade de Porto Real. Não é verdade. O dia do desembarque de Aegon foi celebrado pelo rei e por seus descendentes, porém, na realidade, o conquistador considerava o início de seu reinado o dia em que ele foi coroado e ungido no septo estrelado de Vila Velha pelo Alto Septão da Fé. Essa coroação ocorreu 2 anos após o desembarque de Aegon, muito depois de todas as 3 maiores batalhas das guerras da conquista terem sido travadas e vencidas. Assim, pode-se considerar que a maior parte da verdadeira conquista de Aegon aconteceu entre 2 e 1 AC, antes da conquista. Os Targaryen tinham puro sangue valeriano, eram senhores de dragões de linhagem ancestral. 12 anos antes da destruição de Valíria, 114 AC, Aenar Targaryen vendeu suas propriedades na Cidade Franca e nas terras do Longo Verão e se mudou, com suas esposas, sua fortuna, seus escravos, dragões, irmãos, parentes e filhos para a Pedra do Dragão, uma cidadela insular desolada, sob uma montanha fumegante no Mar Estreito. Em seu auge, Valíria foi a maior cidade do mundo conhecido, o centro da civilização. Atrás de seus muros reluzentes, dezenas de casas rivais disputavam o poder e a glória na corte e no conselho, ascendendo e caindo em uma luta interminável, sutil e muitas vezes selvagem pela dominação. Os Targaryen estavam longe de ser os mais poderosos dentre os senhores dos dragões, e seus rivais encararam a fuga deles para a Pedra do Dragão como um ato de rendição e de covardia. Mas Daenerys, a filha donzela do Lorde Aenar que para sempre viria a ser conhecida como Daenerys, a sonhadora, havia antevisto a ruína de Valíria pelo fogo. E com o advento da destruição, 12 anos depois, os Targaryen foram os únicos senhores dos dragões a sobreviver. Pedra do Dragão fora durante 2 séculos o posto avançado mais ocidental do domínio valiriano. Sua localização, defronte a Goela, proporcionava aos senhores o controle da Baía da Água Negra e permitia que tanto os Targaryen quanto seus aliados próximos, os Velaryon de Derivamarca, uma casa menor de ascendência valiriana, enchessem seus cofres com o comércio que passava por ali. Os navios dos Velaryon, assim como os de outra casa valiriana aliada, o Celtigar de Ilha da Garra, dominavam extensões a médio alcance do Mar Estreito, enquanto os Targaryen governavam os céus com seus dragões. Contudo, ainda assim, durante quase 100 anos após a destruição de Valíria, que receberia a pertinente alcunha Século do Sangue, a casa Targaryen manteve os olhos no leste, não no oeste, e pouco se interessou pelos assuntos de Westeros. Gaemon Targaryen, irmão e marido de Daenerys, a sonhadora, sucedeu a Aenar, o exilado como senhor de Pedra do Dragão, e se tornou conhecido como Gaemon, o Glorioso. Seu filho Aegon e sua filha Elaena governaram juntos após sua morte. Depois o título foi passado ao filho deles, Maegon, ao irmão dele, Aerys, e aos filhos de Aerys, Aelix, Baelon e Daemon. O último dos 3 irmãos era Daemon, cujo filho, Aerion, então o sucedeu. Em Pedra do Dragão, o Aegon que entraria para a história como Aegon, o Conquistador, e Aegon, o Dragão, nasceu em Pedra do Dragão em 27 AC. Foi o segundo filho, e único menino, de Aerion, senhor de Pedra do Dragão, e da senhora Valaena, que era também Targaryen pelo lado da mãe. Aegon teve 2 irmãs legítimas, uma mais velha, Visenya, e uma mais nova, Rhaenys. Era um antigo costume entre os senhores dos dragões de Valíria o casamento entre irmão e irmã, para preservar a pureza da linhagem, mas Aegon desposou suas 2 irmãs. Pela tradição,
Teria sido de esperar que ele se casasse apenas com a irmã mais velha, Visênia. A inclusão de Rhaenys como sua segunda esposa era incomum, ainda que não sem precedentes. Houve quem dissesse que Aegon desposou Visênia por dever e Rhaenys por desejo. Todos os 3 irmãos tinham se revelado senhores dos dragões antes de se casarem. Dos 5 dragões que haviam voado com Aenar, o exilado, a partir de Valíria, apenas um ainda vivia na época de Aegon, o grande animal chamado Balerion, o Terror Negro. Os dragões Vhagar e Meraxes eram mais jovens, nascidos na própria Pedra do Dragão. Um mito comum, muito frequente entre os ignorantes, afirma que Aegon Targaryen jamais havia posto os pés no solo de Westeros antes do dia em que zarpou para conquistar o continente, mas isso não pode ser verdade. Anos antes dessa viagem, a mesa pintada fora esculpida e decorada por ordem do Lorde Aegon. Uma placa colossal de madeira, com cerca de 15 metros de comprimento, esculpida no formato de Westeros e pintada para representar todas as florestas e cidades, todos os rios e castelos dos 7 reinos. Claramente, o interesse de Aegon por Westeros era muito anterior aos acontecimentos que o levaram à guerra. Ademais, existem registros confiáveis de que Aegon e a irmã Visênia visitaram a cidadela de Vila Velha na juventude e falcoaram na árvore a convite do Lorde Redivine. É possível que ele também tenha visitado Lannisporto, os registros divergem. A Westeros da juventude de Aegon estava dividida entre 7 reinos conflituosos, e raros foram os momentos em que não havia alguma guerra entre 2 ou 3 desses reinos. O vasto, frio e pedregoso norte era governado pelos Stark de Winterfell. Nos desertos de Dorne, o domínio pertencia aos príncipes Martell. As terras ocidentais ricas em ouro eram regidas pelos Lannister de Rochedo Casterly, e a fértil Campina, pelos Gardener de Jardim de Cima. O vale, os dedos e as montanhas da lua pertenciam à casa Arryn. Mas os reis mais beligerantes na época de Aegon eram os 2 cujos domínios ficavam mais próximos de Pedra do Dragão: Arryn, o Negro, e Argilac, o Arrogante. No passado, de sua grande cidadela em Ponta Tempestade, os reis da Tempestade da Casa do Randon haviam governado a metade oriental de Westeros, desde o Cabo da Fúria até a Baía dos Caranguejos, mas seus poderes minguaram ao longo dos séculos. Os reis da Campina abocanharam porções de seus domínios a oeste, os dorneses os acossaram pelo sul, e Arryn, o Negro, e seus homens de ferro os expulsaram do Tridente e das terras ao norte da Torrente da Água Negra. O rei Argilac, o último do Randon, havia interrompido esse declínio por algum tempo, rechaçando uma invasão dornesa quando ainda era menino, atravessando o Mar Estreito para se unir à grande aliança contra os Tigres, imperialistas de Volantis, e matando Garce VII Gardener, rei da Campina, na Batalha de Campo Estival 20 anos depois. Mas Argilac envelhecera, sua famosa cabeleira negra ficará grisalha, e sua habilidade com as armas minguara. Ao norte da Água Negra, as terras fluviais eram governadas pela mão brutal de Arryn, o Negro, da casa Oari, rei das ilhas e dos rios. Arvin Mão Dura, o avô de ferro de Arryn, tomara o tridente do avô de Argilac, Arrec, cujos antepassados haviam derrubado o último dos reis fluviais séculos antes. O pai de Arryn estendera seus domínios para o leste de Valdocaso e Rosby. O próprio Arryn dedicara a maior parte de seu longo reinado, quase 40 anos, à construção de um castelo gigantesco ao lado do Olho de Deus, mas, como Arrynhal finalmente se aproximava da conclusão, os Homens de Ferro logo estariam livres para partir em busca de novas conquistas. Nenhum rei de Westeros era mais temido do que Arryn Negro, cuja crueldade se tornará lendária por todos os 7 reinos. E nenhum rei de Westeros se sentia mais ameaçado que Argilac, o rei da Tempestade, último do Randon, um guerreiro idoso cuja única herdeira era uma filha donzela. Foram essas as circunstâncias que fizeram o rei Argilac buscar os Targaryen em Pedra do Dragão, e oferecer ao Lorde Aegon sua filha em casamento com todas as terras ao leste do Olho de Deus, desde o Tridente até a Torrente da Água Negra como dote. Aegon Targaryen rejeitou a proposta do Rei da Tempestade. Ele ressaltou que tinha 2 esposas, não precisava de uma terceira, e as terras ofertadas como dote haviam pertencido a Arrynhal por mais de uma geração. Argilac não tinha o direito de dá-las. Na realidade, o idoso Rei da Tempestade pretendia estabelecer os Targaryen ao longo da Água Negra como um escudo entre suas próprias terras e as de Arryn, o Negro. O Senhor de Pedra do Dragão fez uma contraproposta.
Ele aceitaria as terras oferecidas como dote se Argilac também cedesse o gancho de Massey e as florestas e planícies desde o sul da Água Negra até o rio Guaquevai e a nascente do Vago. O pacto seria selado pelo casamento da filha de Argilac com Oris Baratheon, amigo de infância do Lorde Aegon, e seu campeão. Argilac, o arrogante, recusou com raiva esses termos. Dizia-se a boca pequena que Oris Baratheon era um indigno meio-irmão do Lorde Aegon, e o Rei da Tempestade não comprometeria a honra da filha ao dar sua mão a um bastardo. A mera sugestão o enfurecera. Argilac deu ordem para que as mãos do emissário de Aegon fossem decepadas e enviadas de volta em uma caixa. Estas são as únicas mãos que seu bastardo receberá de mim, escreveu ele. Aegon não respondeu, apenas convocou seus amigos, vassalos e principais aliados à Pedra do Dragão. Seus contingentes eram pequenos. Os Velaryon de Derivamarca eram juramentados à casa Targaryen, assim como o Celtigar de Ilha da Garra. Do gancho de Massey vieram o Lorde Baemon de Ponta Afiada e o Lorde Massey de Baile-Pedra, ambos juramentados à Ponta Tempestade, mas com vínculo mais forte com Pedra do Dragão. O Lorde Aegon e suas irmãs os consultaram, e também visitaram o septo do castelo para rezar aos Sete de Westeros, embora ele nunca antes tivesse sido visto como um homem de fé. No 7º dia, uma nuvem de corvos alçou o voo das torres de Pedra do Dragão para levar a palavra do Lorde Aegon aos 7 reinos de Westeros. Aos 7 reis eles voaram, à cidadela de Vila Velha, a senhores grandes e pequenos. Todos levavam a mesma mensagem: a partir daquele dia, haveria apenas um rei em Westeros. Aqueles que dobrassem o joelho para Aegon da casa Targaryen preservariam terras e títulos. Aqueles que pegassem em armas contra eles seriam derrocados, humilhados e destruídos. Os registros diferem quanto à quantidade de espadas que zarparam de Pedra do Dragão com Aegon e suas irmãs. Alguns dizem 3.000, outros que eram meras centenas. Essa modesta hoste Targaryen aportou na foz da torrente da Água Negra, na margem norte, onde 3 colinas cobertas de florestas se elevavam acima de um pequeno vilarejo de pescadores. Nos tempos dos 100 reinos, muitos reis mesquinhos haviam declarado domínio sobre a foz do rio, incluindo os reis Darklin de Valdocaso, os Massey de Baile-Pedra e os antigos reis fluviais, fossem eles os Mood, os Fisher, os Bracken, os Blackwood ou os Rook. Em diversas ocasiões, as 3 colinas tinham sido coroadas com torres e fortes, que sempre acabavam por ser derrubados em uma ou outra guerra. Agora restavam apenas pedras quebradas e ruínas cobertas pela vegetação para receber os Targaryen. Embora fosse disputada tanto por Ponta Tempestade quanto por Arrinhal, a foz do rio não tinha defesas, e os castelos mais próximos eram mantidos por senhores menores, desprovidos de muito poder ou competência militar, e senhores que tinham poucos motivos para amar seu suzerano oficial, Arryn, o Negro. Aegon Targaryen logo erigiu uma paliçada com estacas e barro em torno da maior das 3 colinas e enviou suas irmãs para garantir a submissão dos castelos mais próximos. Rosby se rendeu a Rhaenys e aos olhos dourados de Meraches sem lutar. Em Stokevort, alguns homens armados com bestas dispararam setas contra Visenya, até as chamas devagar incendiarem os telhados do castelo. E assim também eles se renderam. O primeiro teste genuíno dos conquistadores veio com o Lord Darklin de Valdocaso e o Lord Moton de Lagoa da Donzela, que uniram forças e marcharam ao sul, com 3.000 homens, a fim de expulsar os invasores de volta para o mar. Aegon enviou Oris Baratheon para atacá-los durante a marcha, enquanto ele próprio descia dos céus com o terror negro. Os 2 senhores foram mortos na batalha unilateral que se seguiu. O filho de Darklin e o irmão de Moton depois ofereceram seus castelos e juraram lealdade à casa Targaryen. Na época, Valdocaso era o principal porto de Westeros no Mar Estreito, e se tornará uma cidade vasta e abastada graças ao comércio que passava por seus cais. Visenya Targaryen não permitiu que a cidade fosse saqueada, mas não hesitou em clamar para si suas riquezas, inflando em muitos cofres dos conquistadores. Aqui talvez seja um ponto apropriado para tratar das diferenças de caráter entre Aegon Targaryen e suas irmãs e rainhas. Visenya, a mais velha dos 3 irmãos, era tão guerreira quanto o próprio Aegon, e se sentia tão à vontade com uma cota de malha quanto com um vestido de seda. Ela portava a espada longa valeriana Irmã Sombria e a usava com habilidade, tendo treinado junto do irmão desde a infância.
Embora fosse dotada dos cabelos loiro-prateados e dos olhos violeta de Valíria, sua beleza era ríspida, austera. Mesmo as pessoas que mais a amavam consideravam Visênia uma pessoa rígida, séria e impiedosa. Havia quem dissesse que ela brincava com venenos e se envolvia com feitiçarias sinistras. Rhaenys, a mais jovem dos 3 Targaryen, era tudo o que a irmã não era: brincalhona, curiosa, impulsiva, dada a roubos de fantasia. Rhaenys não era uma guerreira genuína, amava música, dança e poesia, e apoiava muitos cantores, saltimbancos e marioneteiros. Contudo, dizia-se que Rhaenys passava mais tempo sobre um dragão do que o irmão e a irmã juntos, pois voar era o que ela amava acima de tudo. Certa vez ela teria dito que antes de morrer queria voar com Merache sobre o mar do Poente, para ver o que havia na margem ocidental. Enquanto ninguém jamais questionava a fidelidade de Visênia ao irmão-marido, Rhaenys se cercava de homens jovens e belos, e corriam os boatos, até recebia alguns em seus aposentos nas noites em que Aegon estava com a irmã mais velha. No entanto, apesar desses boatos, não passava despercebido aos olhos da corte que o rei se encontrava 10 noites com Rhaenys para cada noite com Visênia. O próprio Aegon Targaryen, estranhamente, era tão enigmático para seus contemporâneos quanto o é para nós. Armado com a espada Fogo Negro, de aço valiriano, ele era considerado um dos maiores guerreiros de sua era, mas não sentia prazer com feitos bélicos, nem jamais tomava parte em torneios de justa ou corpo a corpo. Sua montaria era Balerion, o terror negro, mas ele voava apenas para as batalhas, ou para viajar rapidamente sobre terra e mar. Sua presença imponente atraía a lealdade dos homens, mas ele não possuía nenhum amigo próximo, salvo Orys Baratheon, seu companheiro da juventude. As mulheres o procuravam, mas Aegon permanecia fiel às irmãs. Como rei, depositava grande confiança nelas e em seu pequeno conselho, deixando a eles grande parte das atividades cotidianas da administração do reino. No entanto, não hesitava em assumir o controle quando julgava necessário. Embora fosse implacável ao lidar com rebeldes e traidores, era generoso com esses inimigos que dobravam o joelho. Isso ele demonstrou pela primeira vez no Aegon Forte, o tosco castelo de madeira e barro que erigira sobre o que desde então, e por todos sempre viria a ser conhecido como Colina de Aegon. Após conquistar uma dúzia de castelos e assegurar o domínio nos 2 lados da foz da torrente da Água Negra, ele ordenou que os senhores derrotados fossem vê-lo. Lá, eles depositaram as espadas aos seus pés, e Aegon mandou que se erguessem e ratificou seus direitos sobre terras e títulos. A seus aliados mais antigos, ele concedeu novas honras. Daemon Velaryon, senhor das marés, tornou-se mestre dos navios e recebeu o comando da frota real. Tristan Massey, senhor de Baile-Pedra, foi intitulado mestre das leis, e Crispian Celtigar, mestre da moeda. E Orys Baratheon foi proclamado meu escudo, meu defensor, minha forte mão direita. E assim, Baratheon é considerado pelos mestres a primeira mão do rei. Símbolos heráldicos eram uma tradição de longa data entre os senhores de Westeros, mas nunca haviam sido usados pelos senhores dos dragões da antiga Valíria, quando os cavaleiros de Aegon desfraldaram seu grande estandarte de batalha de seda, com um dragão vermelho de 3 cabeças cuspindo fogo sobre um campo negro. Os senhores viram ali um sinal de que ele se tornará genuinamente um deles, um rei supremo digno de Westeros. Quando a rainha Visênia depositou um diadema de aço valiriano cravejado de rubis na cabeça do irmão, e a rainha Rhaenys o declarou a Aegon, primeiro do seu nome, rei de Westeros inteira, e escudo do povo, os dragões rugiram e os senhores e cavaleiros gritaram vivas. Mas foi o povo comum, pescadores e lavradores e plebeias quem gritou mais alto. Entretanto, os 7 reis que Aegon, o dragão, pretendia destronar não celebraram. Em Arrenhal e em Ponta Tempestade, Arren, o negro, e Argilac, o arrogante, já haviam convocado seus vassalos. No oeste, o rei Meryn da Campina cavalgou para o norte pela estrada do mar rumo ao Rocher do Casterly, a fim de conferenciar com o rei Loren da casa Lannister. A princesa de Dorne enviou um corvo à Pedra do Dragão, oferecendo-se para se unir a Aegon contra Argilac, o rei da Tempestade, mas como aliada em condições de igualdade, não como súdita. Outra proposta de aliança veio de Ronel Arryn, o rei menino do Ninho da Águia, cuja mãe pedia todas as terras ao leste do ramo verde do Tridente em troca do apoio do Vale contra Arryn Negro. Até mesmo no norte, o rei Torrhen Stark de Winterfell conferenciou
com seus vassalos e conselheiros até tarde da noite, debatendo o que fazer a respeito desse pretendente a conquistador. Todo o território aguardava ansiosamente para ver aonde Aegon iria primeiro. Dias depois de sua coroação, Aegon pôs novamente seus exércitos em marcha. A maior parte de suas forças cruzou a torrente da Água Negra, seguindo rumo ao sul, para a Ponta Tempestade, sob o comando de Orys Baratheon. A rainha Rhaenys o acompanhava, montada em Meraxes dos olhos dourados e das escamas de prata. A frota Targaryen, com Daemon Velaryon, saiu da Baía da Água Negra e virou para o norte, em direção à Vila Gaivota e ao vale. Com eles foram a rainha Visenya e Vhagar. E o rei marchou ao noroeste, para Olho de Deus e Arrinhal, a colossal fortaleza que era objeto de orgulho e obsessão do rei Arryn, o Negro. As 3 investidas dos Targaryen enfrentaram ferrenha oposição. Os lordes Errol, Fel e Bucler, vassalos de Ponta Tempestade, surpreenderam as unidades avançadas da hoste de Orys Baratheon durante a travessia do Guaquevai, abatendo mais de 1000 homens antes de recuarem para dentro da floresta. Uma frota Arryn reunida às pressas, auxiliada por uma dúzia de navios de guerra bravos, interceptou e derrotou a frota Targaryen no litoral de Vila Gaivota. Entre os mortos se encontrava Daemon Velaryon, o almirante de Aegon. E o próprio Aegon também foi atacado na margem sul do Olho de Deus, não só uma como 2 vezes. A Batalha dos Caniços foi uma vitória para os Targaryen, mas eles sofreram pesadas baixas na Batalha dos Salgueiros Lamentosos, quando 2 dos filhos do rei Arryn usaram batéis para cruzar o lago e atacar sua retaguarda. Porém, no fim, os inimigos de Aegon não tinham como escapar aos dragões. Os homens do vale afundaram 1/3 da frota Targaryen e capturaram quase outro terço, mas, quando a rainha Visenya desceu do céu, também os navios deles queimaram. Os lordes Errol, Fel e Bucler se esconderam em suas florestas, até que a rainha Rhaenys soltou Meraxes e uma muralha de fogo varreu a mata, transformando as árvores em tochas. E os vitoriosos na Batalha dos Salgueiros Lamentosos, durante a travessia de volta no lago rumo a Arrinhal, estavam despreparados quando Balerion desceu do céu matinal sobre eles. Os batéis de Arryn arderam, assim como seus filhos. Os inimigos de Aegon também se viram afligidos por outros adversários. Enquanto Argilac, o arrogante, reunia suas tropas em Ponta Tempestade, piratas dos degraus desembarcaram nas areias de Cabo da Fúria para tirar proveito da ausência dos senhores, e saqueadores dorneses avançaram desde as Montanhas Vermelhas para assolar as Marcas. No vale, o jovem rei Ronel teve que lidar com uma revolta nas Três Irmãs, quando os Ilhéus renegaram a autoridade do Ninho da Águia e proclamaram a senhora Marla Sunderland como rainha. No entanto, esses foram apenas pequenos inconvenientes em comparação com o que recaiu sobre Arryn, o Negro. Embora a casa Oari tivesse governado as terras fluviais por 3 gerações, os homens do Tridente não cultivavam amor algum por seus suzeranos de ferro. Arryn, o Negro, havia levado milhares de pessoas à morte durante a construção de seu grande castelo de Arrinhal, pilhando as terras fluviais em busca de materiais, empobrecendo senhores e plebeus com seu apetite por ouro. Então as terras fluviais se voltaram contra ele, lideradas pelo Lord Edmund Tully de Correrio. Chamado à defesa de Arrinhal, Tully decidiu se declarar a favor da casa Targaryen, ergueu o estandarte do dragão sobre seu castelo, e foi a campo com seus cavaleiros e arqueiros para unir forças com Aegon. Seu ato de rebeldia inspirou os outros senhores fluviais. Um a um, os senhores do Tridente rejeitaram Arryn e se declararam a favor de Aegon, o dragão. Blackvold, Malister, Vance, Bracken, Piper, Frey, Strong, todos convocaram suas tropas e avançaram contra Arrinhal. Ao se encontrar de repente em menor número, o rei Arryn refugiou-se na fortaleza supostamente inexpugnável. Maior castelo jamais construído em Westeros, Arrinhal ostentava 5 torres colossais, uma fonte inesgotável de água doce, imensas cavernas subterrâneas bem abastecidas de suprimentos e gigantescas muralhas de pedra negra mais altas que qualquer escada, grossas demais para serem penetradas por qualquer ariete ou destruídas por catapultas. Arryn trancou os portões e se abrigou com os filhos e aliados que lhe restavam para resistir a um cerco. Aegon de Pedra do Dragão tinha outros planos. Após unir forças com Edmund Tully e os outros senhores fluviais para cercar o castelo, ele enviou um mestre aos portões com uma bandeira de paz, para dialogar. Arryn saiu para recebê-lo, um homem velho e grisalho, mas ainda imponente em sua armadura negra.
Cada rei estava acompanhado de seu porta-estandarte e seu mestre, então as palavras trocadas ainda são lembradas. Renda-se agora, começou Aegon, e você ainda poderá ser senhor das Ilhas de Ferro. Renda-se agora, e seus filhos viverão para governar depois de você. Tenho 8.000 homens em volta de suas muralhas. O que está em volta das minhas muralhas não me interessa, disse Arryn. Essas muralhas são fortes e grossas, mas não tão altas que impeçam a entrada de dragões. Dragões voam. Construí com pedras, disse Arryn. Pedras não queimam. A isso, Aegon respondeu: ao pôr do sol, sua linhagem chegará ao fim. Dizem que Arryn cuspiu em desprezo e voltou para seu castelo. Depois de entrar, ele enviou cada homem sob seu comando aos parapeitos, armados com lanças, arcos e bestas, e prometeu terras e riquezas a quem conseguisse abater o dragão. Se eu tivesse uma filha, aquele que matar o dragão conquistaria também. Sua mão, proclamou Arryn, o negro. Mas eu lhe darei uma das filhas de Tully, ou todas 3, se quiser. Ou pode escolher uma das crias de Blackvold, ou de Strong, ou qualquer menina gerada por esses traidores do Tridente, esses senhores de lama amarela. Arryn então se recolheu à sua torre e se cercou de sua guarda pessoal para cear com os filhos que lhe restavam. Quando os últimos resquícios de luz do sol desapareceram, os homens de Arryn Negro observaram fixamente a escuridão que se adensava, agarrados às suas lanças e bestas. Ao verem que não aparecia nenhum dragão, alguns talvez tenham pensado que as ameaças de Aegon eram vazias. Mas Aegon Targaryen levou Balerion até as alturas, através das nuvens, para cima, até o dragão ficar pequeno como uma mosca diante da lua. Só então ele desceu, direto dentro das muralhas do castelo. Com asas negras feito breu, Balerion mergulhou na noite, e quando as grandes torres de Arrynhal apareceram debaixo dele, rugiu com sua fúria e as cobriu de chamas negras, entremeadas de labaredas vermelhas. Pedras não queimam, alardeara Arryn, mas seu castelo não era feito apenas de pedra. Madeira e lã, cânhamo e palha, pão e carne salgada e grãos. Tudo pegou fogo, e tampouco os homens de ferro de Arryn eram feitos de pedra. Fumegantes, aos gritos, cobertos de chamas, eles correram pelos pátios e caíram dos adarves para morrer no chão abaixo. E até pedras racham e fundem sob um fogo quente o bastante. Os senhores fluviais em torno das muralhas do castelo disseram depois que as torres de Arrynhal brilharam vermelhas sob a noite, como 5 grandes velas, e como tais, começaram a se retorcer e derreter, conforme regatos de pedra liquefeita corriam pelas laterais. Arryn e seus últimos filhos morreram nas chamas que engoliram sua monstruosa fortaleza naquela noite. A casa Oari morreu com ele, assim como o controle das Ilhas de Ferro sobre as terras fluviais. No dia seguinte, diante das ruínas fumegantes de Arrynhal, o rei Aegon aceitou o juramento de lealdade de Edmund Tully, senhor de Correrio, e o nomeou senhor supremo do Tridente. Os outros senhores fluviais também prestaram juramento a Aegon, o rei, e a Edmund Tully, seu suzerano. Quando as cinzas resfriaram o bastante para que os homens pudessem entrar em segurança no castelo, as espadas dos mortos, muitas destruídas ou retorcidas em tripas de aço pelo fogo de dragão, foram recolhidas e enviadas em carroças de volta ao Aegon Forte. Ao sul e ao leste, os vassalos do Rei da Tempestade se mostraram consideravelmente mais leais do que os do rei Arryn. Argilac, o arrogante, reuniu um grande exército à sua volta em Ponta Tempestade. A sede dos Durrandon era uma fortaleza poderosa, com uma vasta muralha mais grossa ainda do que os muros de Arrynhal. Também se considerava que fosse inexpugnável contra ataques. No entanto, notícias do fim do rei Arryn logo chegaram aos ouvidos de seu antigo inimigo, o rei Argilac. Os lordes Fel e Buclair, em recuada do exército que se aproximava, o lord Errol havia morrido, enviaram notícias da rainha Rhaenys e seu dragão. O velho rei guerreiro bradou que não pretendia morrer como Arryn, cozido dentro do próprio castelo feito um leitão com uma maçã na boca. Veterano de batalhas, ele decidiria seu próprio destino de espada em punho. Então Argilac, o arrogante, saiu de Ponta Tempestade cavalgando uma última vez, para enfrentar seus adversários em um descampado. A aproximação do Rei da Tempestade não foi nenhuma surpresa para Orys. Baratheon e seus homens, a rainha Rhaenys, voando com Meraxes, vira a saída de Argilac de Ponta Tempestade, e pôde transmitir à mão um relato completo do tamanho e da posição das forças inimigas. Orys assumiu uma posição forte nas colinas ao sul de Porta Bronze e aguardou ali, em terreno elevado, a chegada dos Homens da Tempestade.
Quando os exércitos se encontraram, as terras da tempestade fizeram jus ao nome. Uma chuva constante começou a cair naquela manhã, e ao meio-dia, era já uma tormenta feroz. Os vassalos do rei Argílaco instaram a adiar o ataque para o dia seguinte, na esperança de que a chuva parasse, mas as forças do rei da tempestade eram quase 2 vezes maiores que as dos conquistadores, e ele tinha quase 4 vezes mais cavaleiros e cavalos pesados. A visão dos estandartes Targaryen encharcados tremulando em suas próprias colinas o enfureceu, e o velho e experiente guerreiro não deixou passar despercebido o fato de que o vento soprava a chuva a partir do sul contra o rosto dos homens Targaryen nas colinas. Então Argilac, o arrogante, deu a ordem de ataque, e assim começou a batalha que entrou para a história como tempestade final. O combate se estendeu noite adentro, um banho de sangue, e muito menos unilateral do que a conquista de Arrenhal por Aegon. 3 vezes Argilac, o arrogante, liderou seus cavaleiros contra as posições de Baratheon, mas o aclive era íngreme, e a chuva deixará o solo mole e lamacento, então os cavalos de batalha se debatiam e atolavam, e as investidas perdiam toda a coesão e o ímpeto. Os homens da tempestade se saíram melhor quando mandaram os lanceiros subir a pé. Cegados pela chuva, os invasores só os viram se aproximando quando já era tarde demais, e as cordas molhadas dos arcos tornaram os arqueiros inúteis. Uma colina caiu, e outra, e então a 4ª e última investida do rei da tempestade, e seus cavaleiros rompeu o centro de Baratheon, para se verem diante da rainha Rhaenys e de Meraxes. Mesmo em solo, o dragão se mostrou formidável. Dicon Morrigen e o bastardo de Porto Negro, no comando da vanguarda, foram engolidos pelo fogo de dragão, assim como os cavaleiros da guarda pessoal do rei Argila. Os cavalos de batalha entraram em pânico e fugiram apavorados, atropelando os cavaleiros que estavam atrás e transformando a investida em caos. O próprio rei da tempestade foi derrubado da sela. Porém, ainda assim Argila continuou a lutar. Quando Orys Baratheon desceu pela encosta lamacenta com os próprios homens, viu o velho rei enfrentando meia dúzia de homens, com outros tantos cadáveres aos seus pés. Afastem-se, exigiu Baratheon. Ele desmontou, e ficou diante de Argilac em igualdade de condições, e ofereceu ao rei da tempestade uma última chance de se render. Argilac preferiu insultá-lo. Então eles lutaram, o velho rei guerreiro de fartos cabelos brancos, e a feroz mão de barba negra de Aegon. Dizem que cada homem infligiu um ferimento no outro, mas, no fim, o último do Random conseguiu seu desejo e morreu com uma espada na mão, e uma praga nos lábios. A morte do rei eliminou toda a disposição dos homens da tempestade, e, conforme a notícia da queda de Argilac se espalhava, os senhores e cavaleiros da tempestade largaram suas espadas e fugiram. Durante alguns dias, temeu-se que Ponta Tempestade pudesse sofrer o mesmo destino de Arrenhal, pois Argela, a filha de Argilac, trancou os portões diante da vinda da hoste de Baratheon e Targaryen, e se declarou rainha da tempestade. Em vez de se renderem, os defensores de Ponta Tempestade morreriam até o último homem, prometeu ela quando a rainha Rhaenys voou com Meraxes para dentro do castelo a fim de dialogar. Você pode tomar meu castelo, mas ganhará apenas ossos e sangue e cinzas, anunciou ela. Porém os soldados da guarnição não se mostraram tão interessados em morrer. Naquela noite, eles içaram uma bandeira de paz, abriram o portão do castelo e entregaram a senhora Argela amordaçada, acorrentada e nua ao acampamento de Orys Baratheon. Disse que Baratheon soltou suas correntes com as próprias mãos, envolveu o corpo dela com seu manto, serviu-lhe vinho, e conversou com ela delicadamente, contando-lhe da coragem de seu pai e da forma como ele morrera. E, depois, para honrar o rei derrubado, ele assumiu para si as armas e o lema de Durrandon. O veado coroado se tornou seu símbolo, Ponta Tempestade, sua sede, e a senhora Argela, sua esposa. Agora que tanto as terras fluviais quanto as terras da tempestade estavam sob o controle de Aegon, o dragão, e seus aliados, os outros reis de Westeros perceberam claramente que a vez deles chegaria. Em Winterfell, o rei Torren convocou seus vassalos. Devido às imensas distâncias no norte, ele sabia que levaria tempo até conseguir formar um exército. A rainha Charra do Vale, regente em nome do filho Ronel, refugiou-se no Ninho da Águia, reforçou suas defesas e enviou um exército ao Portão Sangrento, que dava acesso ao Vale de Arryn. Na juventude, a rainha Charra fora aclamada como a Flor da Montanha, a donzela mais formosa de todos os 7 reinos.
Talvez com a esperança de usar sua beleza para influenciar a Aegon, ela lhe enviou um retrato e se ofereceu em casamento, desde que ele declarasse Ronel seu herdeiro. Embora o retrato tenha alcançado a Aegon Targaryen, não se sabe se ele chegou a responder à proposta. Ele já tinha 2 rainhas, e Shah Rukh se tornará uma flor murcha, 10 anos mais velha que ele.